A Justiça marcou para agosto a segunda parte do julgamento do ex-deputado Fernando Cury, acusado de assédio contra a então colega Isa Pena. A gente vai falar ao vivo com a Letícia Miyamoto, porque hoje teve a primeira audiência e eu quero entender de que forma que as defesas de ambos os lados se posicionaram. Letícia. Oi, Evandro. A audiência de instrução, debate e julgamento de Fernando Cury ocorreu de forma virtual. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Na data, foram ouvidas as ex-parlamentares Isa Pena, apontada como vítima deste caso, e também a ex-deputada Érica Malanguinho. Cury foi acusado por importunação sexual contra Isa durante a votação do Orçamento de São Paulo de 2021. No plenário, ele chegou a ser flagrado abraçando a colega do PSOL por trás e, no momento, supostamente apalpando os seios dela. Isa imediatamente reagiu e chegou a empurrar. Tudo isso flagrado ali por imagens que transmitiam a sessão do plenário ao vivo. O caso ocorreu ainda em 2020. Na época, Cury foi suspenso do mandato por 180 dias e também expulso do partido Cidadania. A defesa do político também na mesma época chegou a dizer que o político não tinha a intenção de assediar ou até mesmo de desrespeitar a colega do PSOL. Além disso, também caracterizou esse ato como um leve e rápido abraço. Mesmo assim, a Isa chegou a denunciar ao Conselho de Ética da Casa Legislativa esse ato de Fernando Cury e também defendeu a cassação do mandato dele. Em seguida, o Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a abertura de uma investigação pela solicitação do Ministério Público por conta aí do foro privilegiado. A defesa de Cury deve agora enfrentar grandes desafios para tentar descaracterizar de fato essa caracterização pelo crime de supostamente que ele teria cometido contra Isa Pena. De acordo com o advogado criminal, Ailton Abel, vai ser um trabalho difícil agora para a defesa aí do ex-deputado. Vamos acompanhar. Além da filmagem exposta publicamente, existem pessoas que estavam presentes naquele recinto e presenciaram o ato insano cometido pelo deputado. Ficou evidente que a agressão cometida naquele momento foi repelida de forma contínua pela deputada. Percebe-se que ele tentou disfarçar, mas ele já havia cometido o toque, a palpar o corpo da deputada. E isso caracteriza, evidentemente, o crime do artigo 215-A do Código Penal, que é a importunação sexual. A próxima audiência, Evandro, está marcada para ocorrer no dia 10 de agosto. Além do réu, na data devem ser ouvidas pelo menos outras 10 testemunhas. Nós continuamos acompanhando os desdobramentos deste assunto. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Letícia Miyamoto. Se tiver novidades, nos chame aqui. Fernando Capês, eu queria perguntar para você como é que você avalia a atuação da Assembleia Legislativa, nestes casos especificamente, com aquelas imagens que nós vimos. Olha, em primeiro lugar, você vê que as imagens mostram um abraço ali, uma região lasciva, né, em que supostamente, olha, ele faz esse abraço e a reação dela é imediata. Sim. Ou seja, mostra que ela ficou incomodada, ou seja, que ela não tem permissão, não tem intimidade para esse tipo de aproximação. Então, e isso está, infelizmente, para ele, no caso, para a defesa, está caracterizado como crime, sim, de importunação sexual. Houve várias testemunhas, ele acabou sendo suspenso, né, pela Assembleia Legislativa. Sim. Eu acredito que isso aí deva ficar realmente, é melhor que fique isso aqui para a Justiça. O Ministério Público ofereceu a denúncia, ele agora vai ser julgado, a defesa vai se manifestar, mas o problema é que você tem imagem. Você tem a imagem, você tem a região em que ele chega a palpar, ainda que rapidamente, e uma reação dela imediata e até muito contundente. E o fato dela ter ficado revoltada, as testemunhas que estavam ali ao redor, acredito que para a defesa é uma situação muito complicada. Então, infelizmente, não sei se ele foi infeliz, se ele quis fazer uma gracinha, se ele quis, ou se realmente intimidade, ao que parece, ele não tinha. Então, eu acredito que fica uma situação muito difícil. O Ministério Público parece que tem convicção já formada e realmente é triste, é lamentável. É um momento, às vezes, de impulsividade, de falta de raciocínio,
que acaba tendo consequências para ele, para a família dele, evidentemente. Bom, e principalmente para ela, né? Eu queria trazer também um outro detalhe que eu percebo ali naquela imagem, que ele está conversando com os outros parlamentares, né? E eles tentam segurar como se tivesse combinado, avisado eles que ele faria aquilo, e os outros parlamentares ficam olhando como se esperando para ver o que ele vai fazer, meio que achando graça e vendo a reação da deputada, né, Dora? Olha, trata-se de um folgado, tá? Para dizer o mínimo, e eu acho que a Assembleia Legislativa perdeu a oportunidade de tomar uma medida mais dura. Acho que a suspensão é pouco, porque se isso não é quebra de decoro, eu não sei dizer mais o que seria quebra de decoro. Total e completamente. Deputados já foram cassados em outras situações que, a meu ver, quer dizer, poderiam configurar impropriedades verbais, mas não uma quebra de decoro assim de maneira tão explícita, né, em atitude. Realmente, ele se escapuliu da cassação do mandato, mas da justiça dificilmente, como disse o Capês, não tem como se escapulir, porque está aí, né, a prova, não existe mais ônus da prova, a prova é a imagem.